Bom, ok, gente. Então, vamos lá. Semana passada, né, foi o primeiro dia da disciplina, eu até comentei com a turma que é o seguinte, dentro do curso de Engenharia Elétrica, do curso de Engenharia de Controle e Automação, a disciplina de circuitos é o primeiro contato com a análise de circuitos elétricos. Entendo também, e eu tenho consciência disso, que tem muita gente na sala que já fez outra engenharia, já fez curso técnico, já trabalha na área, e a gente começou na aula passada do básico, bem do básico, introdução aos conceitos de eletricidade, e dali a gente vai aprofundando na análise de circuitos de corrente contínua, depois análise de circuitos de corrente alternada, tá? Então, como semana passada a gente viu muitos conceitos básicos de eletricidade, a gente classificou materiais isolantes, materiais condutores, grandezas elétricas como tensão, corrente, resistência, potência. A gente falou de alguns cálculos básicos, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. A gente começou a falar de circuitos elétricos. Então, até com o objetivo de fazer uma revisão da última aula, eu gostaria da gente começar a resolver alguns exercícios. Já tem lá preparada a lista de exercícios número 1, que é voltada para a corrente contínua. Daqui uns dias eu vou colocar a lista número 2 e vou usar também muitos exercícios direto do livro, né, de introdução à análise de circuitos do Bolestar. No material que eu já disponibilizei, notas de aula, tem uma fotinha do livro, da capa do livro, com o nome do autor, etc., também para quem quiser seguir, tá bom? Então, vamos começar, igual eu disse para vocês, que nós vamos começar do básico. No exercício número 1, da lista 1, deixa eu projetar a lista aqui para vocês, ó. Essa aqui é a lista de exercício número 1, né? A gente vai passar por ela muito rapidinho, é muita questão básica que nós vamos resolver, mas está tudo aí. E é importante que a gente resolva o básico primeiro, de fato. Então, eu vou copiando e colando aqui nesse quadro branco o exercício e a gente vai resolvendo dali, tá bom? Então, olha só o exercício número 1, que é bem simples, né? Ele diz que um isolante carregado, ele possui um excesso de elétrons de 75 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Determine a sua carga em coulombs, com a sua respectiva polaridade. Então, a gente pode começar pela polaridade, porque a gente já sabe que excesso de elétrons é negativo, né? Todo corpo que tem elétrons sobrando tem carga elétrica negativa. Então, vamos escrever isso, né? Excesso de elétrons. A polaridade é negativa. E como que a gente faz para achar a quantidade de coulombs ou a carga elétrica que tem no corpo? Nós vamos aplicar uma regrinha de 3, muito simples, porque carga elétrica está relacionada à quantidade de elétrons que tem no corpo. Não é? Então, a gente já sabe que um coulomb corresponde... 10 a 25 elevado a 18 elétrons? Exatamente, a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. E a pergunta foi o seguinte, esse corpo ele tem 75 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então, quanto que vale a carga? Né? Então, vamos fazer esse cálculo aí. Ó. A gente precisa de achar, então, o valor da carga Q. Bom, então, resolvendo, a carga vai ser igual a 75 vezes 10 elevado a 18 elétrons, dividido por 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons para cada coulomb. Ou seja, né, fazendo a continha aqui, ó, a gente já pode cortar o 10 elevado a 18 que está em cima com o 10 elevado a 18 que está embaixo. Então, nós vamos ter 75 dividido por 6,25. 12. Então, a carga... 1,2, não? Não, olha só, 75, não é? O exercício falou 75, de 75. eu coloquei 7,5. É, isso aí, só tomar cuidado aí. Então, 75 por 6,25 dá 12. E como o potencial, a polaridade é negativa, então a carga vai ser de menos 12 coulombs, porque eu tenho um excesso de elétrons no material. Então, tá pronto, tá resolvido aí o exercício. Tá? O exercício número 1. Ok, vamos pegar na sequência, deixa eu ver se o 2 é muito conceitual. Vou pegar o 3, porque o 3 também, ele
tem muito a ver com o que a gente acabou de estudar aqui. Então, deixa eu só corrigir isso aqui. Marco Túlio, Oi. essa lista vai ser pra gente entregar ou é pra gente resolver na aula só? Ah, boa pergunta. Não precisa entregar não, tá? A lista é só para a gente praticar realmente, e aqueles exercícios que vai ser contando como o exercício das parciais, nós vamos combinar mais para frente como é que vai ser. Bom, então, o exercício número 3, ele fala o seguinte, ó, determine a corrente necessária para carregar um dielétrico para que acumule uma carga de 20 coulombs após 4 segundos. Bom, gente, a questão aqui é o seguinte, sabe? Primeiro, usar o nome dielétrico, né? O que significa dielétrico? Dielétrico, na eletricidade, é isolante. Então, toda vez que a gente ouvir o termo dielétrico, nós podemos entender que ele está se referindo a material isolante, né? O capacitor, por exemplo, tem um dielétrico. E ele pediu para calcular a corrente elétrica. O cálculo da corrente elétrica, né? Corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passa em um segundo, em determinada unidade de tempo, ou por segundo, né? Então, a gente pode dizer que a corrente elétrica pode ser calculada pela variação da carga dividido pela variação do tempo, né? Dava para aplicar o conceito de derivada, mas a gente não precisa chegar a esse nível, não. Então, a variação corresponde à variação da carga de 20 coulombs em 4 segundos de intervalo de tempo, né? Então, a resposta aqui seria 5 coulombs por segundo. Só que 1 coulomb por segundo corresponde a 1 ampere. Então, a corrente elétrica ela tem um valor de 5 amperes. Aí, calculamos o valor da corrente elétrica. Ok, vamos selecionar mais outro. Eu vou pegar pelo menos um de cada conceito que a gente viu na última aula, para a gente poder praticar. Então, deixa eu escolher um outro exercício aqui agora. Você pode mandar essa lista de exercícios junto com os materiais? Posso. Na verdade, é o seguinte, ela, inclusive, já salvei na pasta lá do Drive um arquivo PDF, tá? Essa lista. E daqui a pouquinho eu posto no grupo de novo o link Porque da... eu não tava no grupo quando você mandou o link. Tá bom, não tem problema não. Eu mando daqui a pouquinho de volta no grupo lá. Na hora do intervalo, pode ser? Claro, à vontade. Tranquilo, combinado. Gente, olha, vamos resolver o exercício número 5. Eu vou pular o exercício número 4, porque o 4 ainda tem muito desse conceito que a gente acabou de ver, né? Que corrente é a variação da carga com o tempo. Então, vamos entender o exercício número 5, né? O exercício número 5, ele diz o seguinte, que um circuito é formado por uma bateria de 6 volts, uma chave e uma lâmpada. Quando a chave é fechada, fluem 2 amperes pelo circuito. Qual a resistência da lâmpada? Aí depois, suponha que essa lâmpada seja substituída por outra que requer os mesmos 6 volts, mas retira somente 0,04 amperes. Qual a resistência dessa nova lâmpada? Isso é bom, porque agora, com este exercício, dá para a gente, inclusive, desenhar o circuito que a gente começou a ver no final da última aula, falando sobre circuitos elétricos. Você pode colocar ele na imagem para a gente, por favor? A imagem assim? É colocar o exercício. Tá, eu estou projetando aqui, vocês não estão vendo, não? Não, eu tô vendo. Isso. Deu certo, Vinícius? Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bom. Eu também tô vendo, ó. Eu tô vendo o exercício 3. Eu não tô vendo. Mas será que congelou aí, gente? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou parar o compartilhamento. Eu tava vendo normal. E vou iniciar o compartilhamento de novo. Vamos ver aqui. Talvez seja um problema de conexão. Agora sim. Apareceu? Ok. Apareceu. Então vamos lá, vamos seguir. Bom, então olha só.
Quando a gente fala de bateria, gente, bateria é corrente contínua, né? Conforme a gente viu na última aula. Então, o símbolo de uma bateria é isso daqui, ó. Por norma, bateria é este símbolo e pilha é este símbolo aqui, ó. Então, a gente pode observar que a bateria, na verdade, é uma sequência de pilhas, né? Se eu associar uma pilha com a outra em série, nós temos uma bateria. Então, o símbolo da bateria é isso daqui, ó. Sendo que o traço maior representa potencial positivo e o traço menor, potencial ou polaridade negativa. Aí ele fala que está ligado uma chave, então está aqui o símbolo da chave, eu vou chamar de S1, do inglês switch. A função dessa chave é abrir e fechar o circuito, tá? E também é ligada aqui no circuito uma lâmpada, então o símbolo da lâmpada, não ficou legal, vamos desenhar aqui de novo o símbolo da lâmpada. É uma circunferência com X. Então seria assim, ó. Vai ficar desse jeito agora. Tá aí. Pronto. Então nós temos que essa bateria, ela tem uma tensão 6 volts, ok? Então nós vamos dividir o exercício em duas partes, parte A e a parte B. Então ele fala que quando a chave é fechada, flui pela lâmpada uma corrente de 2 amperes. Né? O circuito dá uma corrente de 2 amperes. Então, está aqui a lâmpada L1. A corrente, né? Nós estamos falando que o circuito é sério. Daqui a pouco a gente vai retomar isso. No circuito sério, a corrente é a mesma em todos os componentes. Então, aqui está o valor da corrente. Entra na lâmpada e sai da lâmpada. Está aí. Então, a chave está em série com a lâmpada. Então, resolvendo o exercício, na letra A, ele fala o seguinte: quando a gente fecha a chave, nós temos que a corrente I1, que é a corrente da lâmpada, vai ser de 2 amperes. E pede para calcular a resistência. Pela lei de Ohm, né? A lei de Ohm diz que tensão é igual a resistência vezes corrente. Olha, então se eu quero saber o valor da resistência, resistência é tensão sobre corrente. Muito simples. 6 volts dividido por 2 amperes. Então, nós teríamos uma lâmpada com resistência de 3 ohms. Tá aí, né? Bom, aí na segunda parte do exercício, ele diz o seguinte, que foi trocada a lâmpada agora e o valor da corrente, vou chamar de I2, é de 0,04 amperes. Tá? Então, para achar o novo valor da resistência, vai ser a tensão dividido pela corrente I2. Né? Vou chamar essa corrente aqui de I1. 6 volts dividido por 0,04 amperes. Vamos ver quanto que vai dar o valor dessa resistência aí. Aguenta? 150, né, Vinícius? Você falou aí? Professor, Oi. não seria os 2 amperes menos o 0,04, não? Por que você acha? Mas retira somente 0,04 ampere. Para mim era do circuito ali, ficava 1,96. Não. Ele está falando o seguinte, ó. Quando ele fala retira, retira da fonte, né? Então, veja bem. Quando a chave é fechada, fluem 2 amperes pelo circuito. Qual a resistência da lâmpada? Agora ele fala assim, suponha que essa lâmpada seja substituída por uma outra lâmpada que requer os mesmos 6 volts, mas retira somente 0,04 amperes. Retira de onde? Retira da fonte, né? Porque a corrente elétrica, ela sai da fonte, passa pela carga e volta para a fonte, ó. Então, ele está dizendo que ele retira da fonte, entendeu? Então, a corrente realmente é 0,04 amperes. Ficou claro? Bom. Ah, não, beleza, entendi. Obrigado, viu? Nada. Olha só, qual a análise que a gente faz?
A comprovação da lei de Ohm, o enunciado da lei de Ohm, ela diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional ao valor da tensão e inversamente proporcional ao valor da resistência. Ou seja, quanto maior o valor da resistência elétrica, menor o valor da corrente. E aqui o exercício ele vem para poder comprovar isso, né? Que com uma resistência elétrica de 3 ohms, nós temos uma corrente de 2 amperes. Com 150 ohms, a corrente cai para 0,04 amperes. Tá? Ô, Marco Túlio, Oi, esse retira somente 0,04 amperes, então é o que a lâmpada gasta? é o que a lâmpada gasta de corrente elétrica. Ah, não, beleza. Ok. Muito bom. Então, vamos lá. Deixa eu achar um agora. Depois, quando a gente for fazer essa lista de exercícios, você vai deixar as respostas finais lá na lista? Deixa eu ver se a lista tem as respostas, mas eu mando a resolução para vocês. Marco Túlio, tudo bem? Meu nome é Luciano. Tudo bem, Luciano? Eu não assisti essa última aula, não, porque tive problemas para entrar. Você falou que tem um grupo que você vai passar um PDF, cara? Tem um grupo de WhatsApp aí. E você Daqui a sabe- pouco eu coloco o QR Code aqui para você entrar no grupo. Não, Luciano, beleza. me fala seu telefone que eu te mando as coisas. Tá bom, deixa eu passar aí, cara, no chat aí. Pode falar. 37 999 16 8319. Ó, 37 999 16. 8319. Já te mando. Valeu. Muito bem, gente. Ok, vou pegar mais outro aqui. Vamos falar de potência elétrica, né? Quando a gente vem falando de potência elétrica, eu vou pegar o exercício número 1. Vou pegar o 9 e o 10 na sequência. Então, só um instante. Vou começar pela parte mais básica, pelo conceito fundamental de potência. Aí na última aula a gente falou que potência elétrica é o trabalho realizado. Na verdade, potência na física corresponde à variação da energia em um determinado tempo. E dentro da eletricidade, de novo, até no conceito da física, a gente pode interpretar isso como o trabalho realizado em um determinado tempo. No caso da eletricidade, é o trabalho realizado pelos elétrons. Tá? Então, pegando um exercício número 9... Qual foi o 3? Sim, eu já vou arrumar aqui. Ó. É porque eu estou aproveitando só para poder colar em cima, para dar menos trabalho para editar, depois fica mais rápido. Aí, tá aí, 9. Muito bem. Então, ele fala o seguinte: qual a potência gasta por um ferro de solda que absorve 3 amperes funcionando em 110 volts? Potência elétrica é muito simples, principalmente em corrente contínua ou quando a resistência elétrica, ou a carga, é uma resistência pura, né? Então, a potência elétrica é igual a tensão vezes corrente, 110 volts, vezes 3 amperes. Então, 110 vezes 3, nós estamos falando de 330 watts de potência, não é isso? Correto. Bem simples, tá? É isso aí, ó. Né? Começando a parte mais básica. Vou pegar agora mais um. E agora eu quero ver se eu pego um aqui um pouco, né, que não seja uma aplicação direta de forma, né? Bom, o DS está na medida aqui, ó. Ele diz o seguinte, o exercício número 10. Que uma bateria de 12 volts está ligada a uma lâmpada que possui uma resistência de 10 ohms. Qual a potência liberada para a carga? Ou seja, quem é a carga? A lâmpada. Bom, então veja bem. Nós sabemos que potência é igual a tensão vezes corrente. Nós não temos o valor da corrente, nós temos só tensão e resistência.
Se a gente for aplicar a lei de Ohm e calcular o valor da corrente elétrica, corrente pela lei de Ohm é tensão sobre resistência. Se a gente substituir uma equação na outra, potência vai ser igual tensão vezes tensão sobre resistência, porque tensão sobre resistência é corrente. Isso daqui, né, nós temos que potência vai ser igual tensão ao quadrado sobre resistência. Tá? Então, só mostrando aí a formulazinha. Então, nós temos aqui 12 volts ao quadrado dividido por 10 ohms. 12 dá 144 dividido por 10. Né? Então, a potência dessa lâmpada vai ser de 14,4 watts. Tá aí. Bem simples, né, gente? Você pode esperar um pouquinho só para copiar rapidinho? Pode ir, pode copiar. Obrigado. 14,4 watts. Enquanto isso, deixa eu já ir selecionando o próximo da lista aqui. Eu tirei print, depois se vocês quiserem eu posso mandar também lá no grupo. Já tô quase acabando, é rapidinho, 2 segundos. Enquanto isso, eu estou separando aqui um outro exercício já. Ok. Eu vou resolver um agora que é genérico, e depois a gente volta para potência elétrica e energia elétrica para falar de outras questões. Deu certo aí, Vinícius? Bom, esse exercício agora é o seguinte, gente. Deixa eu já copiar a parte dele para cá. Aqui. Apesar de ser algo mais simples, eu vejo alguns alunos ainda tendo dificuldade, mas isso é natural, né? Afinal de contas, está todo mundo na escola ainda, a faculdade é para poder aprender mesmo. Transformação de múltiplos e submúltiplos. Né? E o exercício, então, em questão, é o exercício número 13, que ele pede para transformar as unidades abaixo. Então, qual o raciocínio que nós vamos aplicar? Gente, vocês acham que vai ser muito básico eu resolver isso? Ou eu posso resolver? Eu quero saber o seguinte, você pula ou resolve? Resolver. Resolver, né? Tá bom, não tem problema não, vamos resolver. E aqui ele fala o seguinte, ó. Deixa eu apagar isso aqui, que não ficou legal. Isso aqui, ó. Qual que é a regra que nós vamos utilizar, né? A questão de trabalhar com múltiplos e submúltiplos, tem uma regrinha que eu gosto de fazer o seguinte, vamos pegar a tensão elétrica para servir de exemplo, tá bom? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, volts, vamos começar aqui, ó, volts. O volts, a gente representa pela letra V, né? Volts. Potência de 10 dele corresponde a 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, nós estamos falando de 1 volt. Acima do volt, tem o quilovolt. O quilovolt é muito comum nas linhas de transmissão e é representado pelo kV. kV, né, corresponde a 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, na verdade, nós temos 1000 volts.
E acima do kilovolt, nós temos o megavolt, que é a letra M maiúscula e a letra V, que corresponde a 10 elevado a 6. Então, 10 elevado a 6, nós temos 1 milhão de volts. Então, tá aí, 1 milhão de volts. Opa! Então, esses são os múltiplos do volt, né? É do volt para cima, tá bom? Existem, por exemplo, linhas de transmissão de 175 kV. Então, o pessoal até usa o termo kV, né? 175 kV são 175 mil volts. Linhas de transmissão, distribuição, por exemplo, a linha, aqueles 3 fios que vão por cima do poste, é 13,6 kV, ou seja, 13.600 volts, e dali vem reduzindo, etc. Na eletrônica, a gente trabalha muito com tensões menores, né? Tensões baixas. Por exemplo, existe o milivolt, que a gente representa pela letra M minúscula e o V de volt. Em termos de potência de 10, dá 10 elevado a menos 3. É eu pegar 1 volt e dividir por 1000, então dá 0,001 volt, ok? E abaixo do milivolt tem o microvolt, que a gente representa pela letra grega micron. Então, microvolt, e corresponde a 10 elevado a menos 6. Isso daqui dá 0,3 zeros, mais 2 zeros e 1 volt. E é isso que nós vamos fazer agora para transformar essas unidades de medida. E como que funcionam essas transformações, né? Elas funcionam da seguinte forma. Vamos ver se a gente consegue desenhar uma regrinha aqui. Toda vez que eu precisar de subir na tabela, para subir, nós vamos pegar a unidade base e nós vamos dividir por 1000. Por exemplo, se eu tenho 500 volts e eu quero transformar isso para kilovolt, eu vou pegar 500 e dividir por 1000. Vai corresponder a 0,5 kilovolt. Tá bom? E se a gente quiser descer na tabela, nós vamos fazer... Ó, descer na tabela, dá para fazer um trocadilho aí com os times mineiros, né? Cruzeiro e Atlético aí. Então, nós vamos multiplicar por 1000. Por exemplo, suponhamos, né, lá na eletrônica, por exemplo, nós vamos falar amanhã sobre a barreira de potencial do diodo, que corresponde a 0,7 volt. 0,7 volts, para transformar para milivolts, a gente multiplica por 1000. Então, 0,7 vezes 1000 corresponde a 700 milivolts. Aí, se eu quiser transformar 700 milivolts para microvolts, aí eu multiplico por 1000 de novo. Ou seja, para cada escala, para cada casa que nós vamos descer ou subir na tabela, a gente vai multiplicar ou dividir por 1000. Eu peguei o volt como unidade de exemplo, mas nós vamos aplicar isso para potência, né, o watt, corrente, amperes, nós vamos aplicar para resistência e por aí afora, todas as unidades de medida. Algumas unidades chegam acima do mega, tá? Por exemplo, resistência elétrica, a gente pode falar de giga, de tera, tá? E abaixo, e outras unidades ficam abaixo do volt, por exemplo. Capacitor, né, capacitância, na eletrônica é comum da gente falar de nanofarad, picofarad, que corresponde a 10 a menos 9, 10 a menos 12. Né, e acima do mega nós temos o giga e o tera, 10 elevado a 9 e 10 elevado a 12. Então depende da grandeza em questão. Tensão elétrica, em termos práticos, na aplicação nossa da engenharia, ela, na eletrônica, ela atinge valores baixos, né? Nós vamos trabalhar aí com ordens de microvolt,
E nas linhas de transmissão, né, sistemas elétricos de potência, é comum falar aí de quilovolt para cima, tá bom? Então, olha só, ele pede para transformar essa unidade, por exemplo, 5 volts para milivolt. Então, olha a regrinha que eu falei. 5 volts para milivolt, eu vou descer, né? E descer a gente multiplica por 1000. Ou seja, 5 volts correspondem a 5.000 milivolts. Agora eu preciso transformar 100 miliamperes para ampere. Então, quando eu vou transformar mili, que está aqui, ó, para a unidade base, no caso ampere, subindo eu tenho que dividir por 1000. Então, 100 miliamperes dividido por 1000 corresponde a 0,1 ampere. Tá? Quanto que daria 100 ohms para quilo-ohms? Vai ser 100... 0,1 quilo. Exatamente. 100 dividido por 1000. Então, 0,1 quilo-ohm. Ó, 24,7 milivolts dividido por 1000, né? Porque eu vou transformar mili para volt, estou subindo. Então, corresponde a 0,0247 volts. Da mesma forma, agora eu tenho 1000 mega-ohms e vou 1000 ohms e vou transformar isso para mega-ohms, né? 10 elevado a 6. Então, quando eu transformo ohm, que é a unidade base, para quilo, eu vou dividir por 1000. Então, 1000 ohms corresponde a 1 quilo-ohm. Aí eu preciso dividir por 1000 de novo, né? Então, vai dar 0,01 mega-ohm. Entendido até agora? Olha lá, 50 microvolts para volts. Então, eu tenho que dividir por 1000 e depois dividir por 1000 de novo. Então, seria 0,0... Se eu estivesse transformando milivolt para volt, eu colocaria o 5 aqui agora. Só que eu tenho que colocar 3 zeros, ok? Então, ó, 1, 2, 3. Transformei isso daqui para milivolt. Agora, 1, 2 e o 3, que é o último zero que está aqui, ó, né? Eu estou transformando agora, então, de microvolt para volt. Vamos lá, esses dois últimos, ó, 152 microamperes para miliamperes. Então, de micro para mili, é só dividir por 1000, corresponde a 0,152 miliamperes. E 2,23 miliamperes para amperes, a gente divide por 1000 de novo. Então, corresponde a 0,223 amperes. Pronto, tá aí. É um exercício, assim, de certa forma, básico, mas ajuda bastante na aplicação. Oi. Dá só um zoom menor na tela, para eu poder pegar a tela inteira, por gentileza? Vamos ver se assim vai dar. Aí tá ótimo. Ok? Bom, então... Essa última ainda ficou errada, não? H? H? Ficou. De fato, ficou mesmo. Foi proposital, só para ver se tinha alguém aí concentrado na aula. Vamos lá, vou corrigir. Vai ser assim, né? Ó. Do jeito que eu escrevi ali, teria que ser 223 mil. 0,00223. Tá certo agora? Isso. Se eu multiplicar aqui por 1000, ó, 1, 2, 3, 2,23 miliamperes. Isso aí. Obrigado por ter corrigido aí. Ok, gente, vamos seguir então? Vamos lá. Vou pegar mais um aqui. Ainda sobre potência. Então, vou pegar o número 14. Né? O 14 interessante. Hoje ele diz o seguinte, que tem um determinado gerador elétrico, ele recebe 7 HP e fornece
20 amperes em 220 volts. Calcule a potência fornecida pelo gerador e a sua eficiência. Eu ainda não falei de eficiência, porque vai ter um momento da aula que nós vamos falar sobre fontes de tensão e fontes de corrente. Mas é bom que a gente antecipe um pouco, tá bom? Ó, então nós vamos dizer o seguinte, ó, só para a gente entender o conceito do gerador, né? Vamos fazer um desenho mais simples aqui, ó. Imagina que nós temos aqui um gerador elétrico, tá? Esse gerador, nós vamos entrar aqui, ó, no eixo do gerador com uma potência mecânica. Ok? E nós vamos considerar que, então, a potência mecânica, que eu vou chamar de N maiúsculo, é de 7 HP, foi o que ele falou. Um gerador recebe 7 HP. Significa que ele recebe uma potência mecânica de 7 HP e ele transforma essa potência mecânica em uma potência elétrica 1746 watts. Nós vamos converter, é bom que você já converteu para nós. Ó, ele converte isso numa potência elétrica que nós vamos chamar de P. Tá. Você já fez a conta aí já? 1746. Isso. Então, observe o seguinte, 1746. De onde que vem esse 1746? Porque a tensão elétrica que ele está entregando é de 220 volts, né? E a corrente é de 20 amperes. Ok? Então, gente, o gerador é uma máquina elétrica que transforma energia mecânica em energia elétrica, né? Ou seja, potência mecânica em potência elétrica. Por uma lei natural, todo o processo de transformação de energia gera perdas. Um gerador elétrico, por exemplo, ele tem perdas mecânicas devido ao atrito no rolamento do mancal. Então, tem um mancal de rolamento na tampa traseira e dianteira, né? Traseira aqui e dianteira do gerador. Então, esse atrito de movimento do eixo gera calor, né? Então, você tem um desperdício de energia mecânica. Além disso, existem perdas elétricas, né? Essas perdas elétricas ocorrem por dois fatores. Primeiro, que é um fator devido a calor, né? A potência elétrica, a corrente elétrica, quando ela passa no fio, ela gera uma potência elétrica no fio. E essa potência é dissipada na forma de calor, efeito Joule. Isso é chamado de perdas no cobre. Perdas do cobre porque a corrente elétrica, quando ela circula pelo fio, ela gera calor. Então, isso é um desperdício de energia também. E tem um outro tipo de perda, que é chamado de perdas magnéticas, né, que alguns autores chamam de perdas no ferro, porque ela está na carcaça do gerador, ou então correntes de Foucault, né, escreve Foucault, correntes parasitas, que é devido à magnetização do núcleo. Então, tudo isso é perda de energia, ou seja, o que nós podemos dizer que, nesse caso, sempre a potência elétrica gerada, ela sempre vai ser menor do que a potência mecânica absorvida. E como que é o cálculo do rendimento? O rendimento, você pega aquilo que a máquina produz, dividido por aquilo que ela consome. Então, o rendimento é dado pela letra grega eta, que é a potência elétrica dividido pela potência mecânica. Isso vale para motores elétricos, geradores elétricos, é todo o mesmo conceito, tá bom? O motor elétrico, ele é o inverso do gerador. Ele transforma a energia elétrica em energia mecânica. Então, veja bem. Professor, eu quis falar que 1746 é a potência mecânica em watts. Então vamos fazer isso daqui, ó. Já que você falou, vamos colocar essa continha aqui, né? Ó. Porque 1 HP corresponde a 746 watts, não é isso? Então, 7 HP corresponde à nossa potência mecânica N. E para a gente dividir um pelo outro, tem que estar tudo na mesma unidade de medida. Então, N
vai ser igual a 7 HP vezes 746. Mentira, deu 5.222. Eu Vamos lá. dividi. Você dividiu, né? A 5.222. 5.122. 222. Ok, desculpa. 5.222 watts. De potência. Então, aqui nós temos a potência mecânica, N. A potência elétrica, a gente vai calcular ali agora. Então, a potência elétrica é igual a tensão vezes corrente. Né? Então, nós vamos calcular aqui o seguinte, olha. Tensão, 220 volts, vezes a corrente elétrica, 20 amperes. Se não me engano, essa potência aqui vai dar de 4.400? Isso. 4.400. Bom, tem uma observação que eu gostaria de fazer aqui, é o seguinte. Potência igual a 4.400 watts. Porém, por se tratar de um componente eletromagnético, porque um gerador é um componente eletromagnético, em corrente alternada, porque eu estou supondo que 220 volts é corrente alternada, essa unidade aqui não seria watt, seria volt-ampere. Mas, no entanto, eu vou deixar o watt para fins didáticos. Tá? Para cálculo de rendimento, nós vamos levar em consideração isso. Então, o rendimento seria a potência elétrica, que é aquilo que a máquina produziu, 4.400 watts, dividido por 5.222 watts. 0,842. 0,842. Poderia dizer... Aproximado. Tá bom, mas isso aí já tá bom. 3 casas está ótimo. Então, o rendimento percentual, né, se a gente fosse calcular o rendimento percentual, seria de 84,2%. Ou seja, está gerando uma perda ali aproximada de 15,8% de energia. Tá bom? Tá aí resolvido o exercício. A única ressalva que eu faço nesse exercício, de fato, é essa unidade de medida aqui, que seria volt-ampere. Mas nós vamos deixar para entender isso mais para frente. Somente quando a gente for entrar na parte de corrente alternada, nós vamos explorar isso bem. Né? Muito bom. Vamos pegar mais um, então. Só copiar isso aqui. Acho que eu vou pegar os que está na sequência também. 15. Ótimo, 15. Bom, depois de potência elétrica, a gente falou sobre energia elétrica. Qual que é o conceito de energia? A gente usa o conceito de potência para entender o conceito de energia elétrica. Né? Potência é o trabalho realizado em um determinado tempo. E o que é energia? Energia é o trabalho realizado. Ou seja, eu tiro da equação o fator tempo. Tá? Então, veja bem, nós vamos considerar que energia elétrica vai ser representada pela letra grega tau minúscula. Ou seja, isso daqui, ó, a letra grega tau minúscula. Ok? Então, energia é isso. E como que a gente calcula a energia elétrica? Olha, simples. Energia vai ser igual a potência elétrica vezes tempo. Veja bem, no conceito de potência, a gente falou que potência é a variação do trabalho realizado dos elétrons, que é a energia, em um determinado tempo. Então, eu quero saber, na verdade, agora, o conceito, né, o valor da energia elétrica. Então, eu vou pegar a potência vezes tempo. E a gente acha o valor da energia. A unidade de medida que nós vamos considerar aqui, ela pode ser dada em watt-hora ou quilowatt, dependendo da a gente acabou de ver isso, né? Quilowatt-hora.
que é o watt-hora vezes 1000. Tá? 1000 vezes. Bom, então veja bem. Potência é tensão vezes corrente. E o exercício ele diz o seguinte: qual que é a potência e a energia consumidas de uma linha de 110 volts para um ferro elétrico de 22 ohms em 3 horas? Então, vamos calcular a potência primeiro, né? Acho que eu escrevi essa fórmula aqui da potência, mas a gente já sabe também que potência, a gente acabou de fazer um exercício ali, que potência é tensão ao quadrado sobre resistência. Então, se a gente pegar a tensão 110 volts ao quadrado, dividido pela resistência que corresponde de 22 ohms, aqui nós temos uma determinada potência que dá o valor de 550. 550 watts. Isso daqui é uma resposta do exercício, né, que ele pediu para calcular a potência, e nós calculamos aí a potência elétrica do exercício. E ele pediu também para calcular a quantidade de energia. Olha, então energia, a gente acabou de ver ali que energia é potência vezes tempo. T ou delta T, né? Então nós temos 550 watts vezes 3 horas. Então a energia consumida será de 550 vezes 2 dá 1.100, não é isso? Mais 550, 1.650? 150. Isso, obrigado. Pode colocar 1,65K? Podemos, até recomendável. Então dá 1.650 watt-hora. Nós vamos escrever desse jeito aqui, ó, que é mais comum, né? 1,65 kWh, que é a energia consumida pelo ferro elétrico, ligado 3 horas em uma rede de 220 volts. Dúvidas? Aqui, você chegou a falar a respeito de ser da alternada ali, a respeito do watts ali, ao invés de ser watts, colocar o VA. Nesse caso aí, caberia também? Não, a sua pergunta é muito pertinente, por sinal. Não cabe pelo seguinte: sempre que nós estivermos falando de resistência elétrica pura, a gente não precisa considerar o volt-ampere. Qual que é o conceito do volt-ampere, assim, de uma forma bem rápida, só para a gente entender essa diferença? A gente trabalha com esse conceito de volt-ampere quando a gente fala de um elemento que é a bobina, né? Então, a bobina é um elemento eletromagnético. Quando eu pego essa bobina aqui, ó, e ligar em corrente contínua, o desenho aqui ficou muito ruim, né? Mas tudo bem. Liguei numa fonte de tensão contínua, uma bateria, não muda nada. A potência vai ser em watt, porque não tem variação do campo magnético, né? O campo magnético, ele expande, quando você liga na bobina, na fonte, na bateria, o campo magnético é criado, ele sai de um valor zero até um valor máximo e pronto. Agora, se a gente substituir essa fonte de tensão contínua por uma fonte de tensão alternada, aí muda de figura. Por quê? A gente já viu, né, a gente falou disso na última aula, que a tensão alternada ela muda de polaridade e muda de valor. Então, ora o campo magnético está assim, ó, norte e sul para cá, e ora o campo magnético está norte embaixo, sul em cima. Ou seja, o campo magnético ele começa a variar tanto de intensidade, de valor, quanto de polaridade. O efeito que ele causa é que ele induz no próprio corpo da bobina uma força contra-eletromotriz, ou seja, uma tensão elétrica contrária à tensão da fonte. Ou seja, o indutor ele tem uma característica que é chamada de indutância, que é a capacidade do indutor de se opor à variação da corrente elétrica. Qual que é a consequência disso? Além da resistência elétrica ôhmica pura do fio, o indutor ele gera um outro tipo de oposição à passagem da corrente elétrica, que é chamado de reatância. É assim que aqueles trens magnéticos andam? O conceito é parecido, sabe, Vinícius? Eu não conheço lá a fundo, mas o campo magnético ele é variável, né?
E com isso ele induz no trem um outro campo magnético. O que eu sei é muito superficialmente, mas tem a ver sim, é muito baseado nesse conceito. Bom, então olha só, a gente pode observar que a potência elétrica que aparece aqui, na verdade, aparecem 3 potências elétricas no indutor. Uma é chamada de potência elétrica aparente. A potência elétrica aparente é aquilo ali, eu pego o valor da tensão da fonte e multiplico pela corrente total do indutor. Então ele vai me dar, a gente chama de aparente porque ela não é uma potência elétrica útil, né? É tanto que ela é dada em volt-ampere. Aí tem a potência elétrica útil, de fato, que é dada em watts, que nós vamos ver como é que calcula, e aparece uma outra potência elétrica que é chamada de potência elétrica reativa. A potência reativa é aquela potência necessária para formar o campo magnético. De certa forma, ela é um desperdício de energia, mas a gente não pode ficar sem ela, porque sem a potência elétrica reativa, não se cria o campo magnético do indutor. Para vocês terem uma ideia, tem uma analogia antiga, mas que funciona bem. Né? Falando na linguagem, a gente imagina um copo de chopp, né? O copo de chopp, você tem uma parte que é líquido, você tem uma parte que é espuma, e tem o total. Então, a espuma é a potência reativa, o líquido é a potência efetiva, e a soma de tudo é chamada de potência aparente. Tá bom? A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela monitora a relação entre a potência efetiva e a potência aparente. A potência efetiva é o que gera o trabalho, de fato. E a potência aparente é aquilo que se consome da rede elétrica. E essa relação ela tem que ser sempre superior a 0,92. É regulamentado pela ANEEL. Tá bom? Bom, então, para quem perguntou lá, assim, é um resumo básico do conceito de potência elétrica em corrente alternada. Nós vamos estudar isso para frente. Mas agora nós vamos focar em 2 situações. Primeiro, vou aproveitar esse desenho aqui. Se a gente tiver uma fonte de tensão alternada, né? Fonte de tensão alternada. Só que nessa fonte de tensão alternada, a gente ligar uma resistência elétrica pura, então aqui não tem esse negócio de potência reativa, aparente, efetiva, potência vai ser sempre a mesma. Porque o resistor, ele só gera resistência elétrica, ele não gera nenhum tipo de reatância, tá bom? Então, exemplo, né? Fornos elétricos, ferro de passar roupa, chuveiro, resistências para aquecimento de forma geral, tudo isso é potência elétrica do jeito que a gente está vendo. Potência igual a tensão vezes corrente e a potência vai ser dada em watt. Agora, motores elétricos de forma geral, todos os tipos de motores, transformadores, reatores, indutores de forma geral, tudo isso gera a potência reativa. Então, consequentemente, aí surge a potência aparente e a potência efetiva. Mas isso a gente trata lá para frente. Ok? Ok, obrigado. Nada. Seguimos então, vamos lá. Fizemos o 15 e agora eu descobri também que a gente pulou um conceito, né? A lista de exercícios ela está fora de ordem. Esse conceito apareceu lá no final da lista, mas a gente estudou bem no início da matéria, de ontem, né? Desculpa, semana passada. Mas deixa eu pegar aqui esse exercício. Vou pegar aqui, ó, o 18. Bom, o 18 ele falou o seguinte: qual a resistência de 61 metros de comprimento de, letra A, fio de cobre de 1,5 milímetros quadrados e fio de alumínio de 0,5 milímetros quadrados? Esse exercício não ficou legal, não. Eu vou alterar aqui. Eu vou substituir aqui. Eu vou colocar todos os dois de 1,5, tá bom? Depois eu altero na lista lá para a gente poder comparar. Então, nós estamos falando que é um fio de cobre de 1,5 milímetros quadrados e fio de alumínio de 1,5 milímetros quadrados. Como que a gente resolve esse exercício, né?
Esse exercício está correlacionado à primeira lei de Ohm que a gente estudou semana passada. E ali fala o seguinte, ó, que a resistência elétrica de um condutor é igual à resistividade. Resistividade é uma constante que é intrínseca ao tipo de material, né, ao tipo de metal, que é dado pela letra grega Rho. É obrigado a decorar o Rho? Nada, não precisa não. Tá no Vou falar- exercício? Não, tem a tabelinha, eu vou mostrar para vocês. E, na dúvida, é só jogar no Google ali, ó, que a gente consegue também. Mas eu falo na hora da prova mesmo. Boa pergunta, Benício. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Qual que é o conceito que eu defendo de eletricidade? Circuitos elétricos. Eu quero que vocês entendam o conceito. Esquece fórmula e tabela. Por exemplo, as provas... Bom, prova online, vocês já podem consultar o que vocês quiserem, né? A prova presencial, que eu deixo levar folha de formulário. Na verdade, quando a gente tinha aula presencial, todas as disciplinas que eu dou, eu defendo isso. Eu deixo o aluno pegar 2 folhas A4 e ele pode escrever o que ele quiser na folha A4. Pode colocar exercício resolvido, pode colocar texto, pode colocar fórmula, o que ele quiser. Porque eu quero que vocês se preocupem em entender o conceito da disciplina. O conceito é o mais importante de tudo. Análise de circuitos é conceito, matemática é a parte fácil. Então, pode ficar tranquilo, tá? Fórmula aí, depois cada um faz o seu formulário aí, é tranquilo. Algumas fórmulas, para quem vai continuar na área, acaba a gente decorando de tanto usar. Outras, a gente acaba esquecendo, né? Entendido? Então, vamos lá. Vamos resolver. Olha, letra A. Ó, só para concluir a fórmula, né? A resistência elétrica de um condutor é dado por Rho, que é a resistividade, né, a tabela do material, vezes L, que é o comprimento, sobre S. S é a área. Então, vamos lá. Na letra A. Na letra A, já foi dado que S é de 1,5 milímetros quadrados. E por que nós estamos usando S ao invés de A? Porque A para não confundir com o A de ampere, né? O S é de seção transversal, tá? E alumínio, deixa eu mostrar para vocês a tabela, acho que até mandei já no material para vocês, né? O Rho do alumínio, quer ver? Tá aqui mesmo nessas anotações aqui, ó. Nós estamos falando de cobre, né? Na verdade, a letra A é cobre. Aqui, ó. Eu vou até pegar isso aqui, ó. Não, essa não. Essa aqui é de condutividade. Está aqui embaixo. Isso. Vamos levar para lá. Então, Vinícius, respondendo a sua pergunta, por exemplo, o único Rho que eu decorei de tanto usar o do cobre, 0,017. Então, vamos lá. Deixa eu até fazer o seguinte. Vou colar essa tabelinha aqui que nós vamos precisar dela. Tá lá. Ok. Então, pronto, tá aí. E observa que na tabela tem lá alumínio, cobre, constantano, tá tudo aí. Hoje nós vamos trabalhar com alumínio e cobre. Então, resolvendo aí a letra A, ó, nós estamos falando de cobre. Deixa eu apagar isso aqui. Então, cobre o Rho é igual a 0,017 ohms vezes milímetro quadrado por metro, que é a unidade. Ou seja, o comprimento foi dado que é de 61 metros. Então, a resistência elétrica do cobre, né, vamos colocar aqui, a resistência elétrica do cobre vai ser igual a 0,017 vezes o comprimento 61, dividido pela área de 1,5.
Então, o valor da resistência é 0,1761. 0,69. Isso, 0, vou até colocar um aqui no final, ó. 0,691 ohms. Tá aí, ó. Ou seja, eu poderia escrever desse jeito aqui também, né? Ver se vocês estão de acordo. A resistência é igual a 691 mili-ohms. Se eu pegar isso aqui e dividir por 1000, eu vou ter a resistência elétrica em mili. É obrigatório? Não, só coloquei porque a gente acabou de ver ali, só vai poder praticar mesmo. Mas a resistência elétrica está aqui também, ó, a resposta está certa. 0,691 ohms. Bom, ok. Se a gente fizer na letra B, para alumínio. Então, a área ainda continua sendo 1,5 milímetros. Eu alterei o enunciado, só para a gente poder comparar. E o Rho do alumínio, vamos pegar aqui na tabela, 0,02857. Então tá lá, ó, alumínio. O Rho, 0,02857 ohms vezes milímetro quadrado por metro. E o comprimento também, mantendo aí 61 metros. Então, a resistência elétrica do alumínio vai ser igual a 0,02857 vezes 61 dividido por 1,5. Deu 1,16 ohms. Então, observa que deu quase o dobro, né, em comparação ao cobre. O alumínio é um bom condutor, mas não é tão bom condutor quanto o cobre. Então, nesse caso aqui, dependendo, nós vamos estudar isso um pouquinho para frente. Aliás, desculpa, não. Vocês vão estudar isso mais em instalações elétricas, que talvez a gente precisaria de aumentar a seção transversal do alumínio do condutor para não gerar tanta queda de tensão elétrica. A gente vai falar um pouco de tensão elétrica, mas dimensionamento de condutor elétrico, vocês vão ver nas disciplinas de instalações elétricas. Entendido? Dúvida?